E agora a conversa é com motoristas. Quem dirige aqui em Presidente Prudente sempre comenta: o trânsito na cidade parece que está ficando cada vez mais cheio, menos espaços para quem precisa dirigir e claro que tem muito carro, muita moto na rua. Os números agora comprovam. A quantidade de motoristas aumentou e muito nos últimos anos. Muito mesmo, viu, Murilo? Quem está na rua e traz os detalhes para a gente é a repórter Catiúcia Reis. Catiúcia, boa tarde para você. Fica praticamente, né, inclusive você sendo repórter, fica praticamente o tempo todo na rua, né? O seu expediente inteiro deve ter notado bastante esse aumento no número de motoristas, né? Isso mesmo, Carla. Boa tarde para vocês. Boa tarde também a todos que nos acompanham. A gente que está na rua todo dia, está dentro do carro, está percebendo que o trânsito aqui de Presidente Prudente está diferente. Eu, por exemplo, tirei minha primeira habilitação aqui, morei um tempo em outra cidade e estou de volta há cerca de um ano e eu percebi essa diferença, né? Não é só do número de motoristas, não. É o trânsito que vai ficando mais complicado. Antigamente era só nos horários de pico, hoje em dia é praticamente o dia todo, principalmente no centro, bairros perto da região central. E todo dia tem motorista novo pegando pela primeira vez ao volante. Para se ter uma ideia, aqui em Prudente são 14 em média todos os dias. E a gente foi de manhã hoje andar pelas ruas da cidade, conversar com os motoristas, com esses condutores, para ver o que eles estão achando do trânsito da maior cidade do Oeste Paulista. Confira na reportagem. Hoje já não é mais só nos horários de pico que a Avenida Coronel Marcondes, no centro de Presidente Prudente, fica assim, movimentada. Atualmente é o dia todo, assim como em outros pontos. Na maior cidade do Oeste Paulista, são quase 150 mil veículos nas ruas. Dependendo do horário é muito caótico, né? Um dirige para você e para os outros, né? Fica difícil. Fica complicado. Cada vez mais cheio de carros, está perigoso, a gente tem que prestar bastante atenção, andar devagar, porque está cada vez mais lotado de carro, cheio e moto. Trânsito que recebe novos motoristas todos os dias. Para se ter uma ideia, só aqui em Prudente, no ano passado, em média, 14 condutores tiraram a primeira habilitação todos os dias. O conselho que eu dou é ter mais atenção, ter mais cuidado, né? Respeitar a sinalização, que muitos não estão respeitando, não tá, vai entrar para a direita, não dá seta, então tá difícil, né? Tem que ter mais cuidado e mais atenção. O motorista é muito desesperado, entra na frente do outro, se um dá seta ele não deixa passar, então o motorista é muito nervoso. Tem que melhorar. Tem que melhorar. De acordo com o Detran, Departamento de Trânsito de São Paulo, houve um aumento de 21% nos últimos 5 anos no número de novas permissões, passando de 4 mil em 2010 para mais de 5 mil em 2014. Para o superintendente regional do órgão, a cidade tem um trânsito organizado, mas é preciso mudar o comportamento dos motoristas. O foco nosso está em campanha, está em educação para o trânsito e a gente tem procurado, com as escolas, fazer esse trabalho já nas primeiras idades para poder trazer esse cidadão já consciente desde as primeiras classes escolares. Só que cada condutor tem a própria ideia do que pode ser mudado para encarar o volante com mais segurança. Um pouco mais de ensino nas próprias autoescolas, entende? Ou no próprio Ciretran, um acompanhamento mais apropriado, né, para os condutores. Tem mais educação, né? O povo cumprir a regra, né, de trânsito, que está difícil. Fica difícil só, né, seguir o que a gente mesmo sabe que está errado. E a gente está falando de primeira habilitação, novos motoristas e também, para tirar a primeira habilitação, a gente precisa dos serviços do Departamento de Trânsito de São Paulo, que é o Detran. E nessa manhã a gente conversou com o superintendente regional, que trouxe uma novidade. Agora, o Detran também está se atualizando. Está trazendo 2 novos aplicativos para celulares, para smartphones, para facilitar a vida do motorista. Por esses aplicativos é possível consultar os pontos na carteira. É também para quem está tirando a primeira habilitação, tem testes da prova teórica, por exemplo. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que agora quem se cadastra por esses aplicativos pode receber uma mensagem no celular avisando até mesmo quando a carteira de motorista vai vencer. Então, vamos acompanhar agora o que o superintendente regional falou sobre esse assunto. O Detran desenvolveu 2 aplicativos, né, para smartphones, tanto plataforma iOS quanto plataforma Android, em que você consegue buscar lá para a primeira habilitação as provas, você consegue tanto online quanto offline. E também temos no portal Detran as informações que você precisa sobre multas, sobre
situação do veículo, se tem multa, se tem alguma pendência judicial. A gente falou de trânsito, das reclamações dos motoristas, falamos também agora de um serviço disponível aí para facilitar a vida do condutor, mas é importante, quando a gente está falando da situação da maior cidade do Oeste Paulista, é lembrar para os condutores, para os motoristas, sobre a direção defensiva, por isso que a gente convidou o Félix, que vai explicar para a gente. Já falando de novos motoristas, 14 todos os dias nas ruas da cidade, qual é a dica, qual a orientação para essas pessoas? Boa tarde, Félix. Boa tarde. É importante desenvolver o conceito de direção defensiva, ou seja, dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito a todo momento. Um dia como esse, a gente pode perceber que a maioria dos nossos motoristas não estão com os faróis ligados nem com a lanterna. Então... Inclusive, a gente está mostrando agora com imagens do repórter cinematográfico Adilson Vieira, a gente vê que alguns motoristas seguem e que outros estão com o farol apagado, né? Isso, realmente. E também o uso da luz indicadora, ou seja, a seta, né? Isso, ou o gesto convencional de braço, que a gente verifica que a maioria dos nossos motoristas não usa. Então isso contribui para aumentar o número de acidentes. Então é importante que a cada momento ele faça uso desse dispositivo. E isso vai ajudar nesse processo. Agora, além disso, o que a gente roga é respeitar os limites de velocidade, né? Não fazer uso do telefone celular, ou seja, direção defensiva é cuidar tudo que está acontecendo à sua esquerda, à sua direita, à sua traseira, além do veículo da frente, o painel do veículo, que é importante, também respeitar toda a sinalização e quando tiver uma situação de risco, ele tem um plano B para sair daquela situação. Isso que é importante. Ô Félix, e a gente estava conversando, essas dicas valem para todos os motoristas novos e também a quem é mais experiente. Mas tem uma dica para quem está pegando ao volante aí pelas primeiras vezes, é sobre determinar a rota, né, o trajeto. Justamente, é fazer uma previsão, né? Então você vai sair de casa, você se antecipa, sai mais cedo, busca rotas alternativas, tudo isso contribui para que o trânsito possa fluir de maneira harmoniosa, né? E você tem que ser, na realidade, né, usar a cidadania, usar a ética, abrir mão do seu direito, né? Muitas vezes, mesmo sabendo que o outro condutor está errado, para evitar um acidente. Trabalhar em cima disso, evitar o acidente a qualquer custo. Muito obrigada, Félix. E eu acho que o mais importante, atenção, dirigir. A direção defensiva é dirigir para você e dirigir também para o outro, né? E, Carla, achei interessante a gente estar falando de trânsito. Uma coisa que a gente achou que estava superada, hoje de manhã a gente viu muitos motoristas, por exemplo, sem o cinto de segurança. Ou seja, cada um tem que tomar as próprias medidas para tornar o trânsito mais seguro para todos, não é mesmo? Coisa tão simples, né, Catiú? Você entrou no carro, coloca o cinto de segurança. Tá chovendo, tá escuro? Acende o farol do carro, né, gente? A gente viu aí nessas imagens ao vivo agora, vocês estão aí na Avenida 14 de Setembro, aqui em Prudente. Teve motorista que passou com o farol apagado, teve motorista que passou com a luz acesa. Ó, mais um aí com a luz acesa. Momento, tá certo, exatamente. Gente. Tá chovendo, tem que tomar cuidado, tem que sinalizar o máximo possível e dar a seta. É uma coisa que todo mundo fala aqui em Prudente, que os motoristas seta, né? Esquecem da seta, Catiúcia. É difícil, né? É coisa simples que tem que lembrar, porque senão acaba acontecendo um acidente como aconteceu. Todo mundo, né? Dificulta a vida de todo mundo no trânsito. É verdade. Vamos então às notícias dos acidentes agora. Catiúcia, obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você. A gente